Hoje, o tema da mensagem é uma bússola joanina. O que norteia a sua vida? Qual a bússola pela qual você seguia? O que te motiva ou move o seu agir no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos? Você já pensou sobre isso? Aqui eu estou querendo dizer algo externo a você mesmo. Mas, externamente, tem alguma coisa que guia você? O que você ama acima de tudo? Antigamente, a vida era comparada ao mar, e navegar era viver. Todos navegavam rumo a alguma terra firme. Uns procuravam alguma terra inexplorada, outros iam em busca de tesouros, mas no fim das contas, todos queriam chegar em uma terra. Essa era a ideia. Eles queriam aportar e colocar os pés no chão para viverem felizes. Esses navegantes, eles se guiavam a partir de algo no mar, por meio das estrelas, por meio das montanhas, por meio de alguma bússola solar, primeiramente, depois uma bússola magnética. Nessa navegação que é a vida e rumo à vida feliz, qual é a bússola e o norte dessa bússola pela qual você seguia? E eu estou perguntando isso porque o mundo em que a gente vive, ele é norteado por ideais paradoxais, ideais contraditórios. Eles relativizam o que deveria ser absoluto e absolutizam aquele que deveria ser relativo. É normal, por exemplo, em nossos dias ouvimos que a verdade é relativa, subjetiva ou também individual. Sendo que aquele que defende o contrário, eles vão dizer que são retrógrados ou assassino da inteligência. Com isso, o mundo ele passa a definir Deus. Não mais Deus que define o mundo. Estou falando na sociedade. De maneira ideal, nós sabemos que Deus ainda continua definindo. A Bíblia nos diz o contrário. Ela nos ensina que a verdade ela é absoluta. É ela que nós devemos ter por norte. E ela pode ser até personificada na pessoa de Cristo ou de Deus. É interessante uma citação de um teólogo que ele diz: mas ai dos que se calam acerca de vós, acerca de Deus. Está falando da Trindade aqui. Porque embora falem muito, serão mudos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que as coisas só encontram significado em Deus. Só Deus pode dar o significado para as coisas. Se eu falar qualquer coisa que seja, um monte de coisa, mas não falar o que isso tem ligado a Deus, eu não estou falando de nada. Deus é a verdade. Então o que está norteando a sua vida? Será que o que norteia a nossa vida é a objetividade da palavra de Deus? João nos mostra a bússola que nos fará andar no caminho certo, no caminho em que devemos andar. Por isso eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em João 1. João capítulo 1, João 1, versículo 1 a 14, o Evangelho de João. A palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esses versículos, então, fazem parte do prólogo do Evangelho. Eu penso assim, João poderia ter começado de tantas outras formas. Por que ele escolheu essa? Ele escolhe um lindo prólogo. O prólogo, esse prólogo é como uma prosa ritmada. Alguns falam que é uma poesia, mas eu entendo que seja melhor dizer que é uma prosa ritmada, como um hino. E do verso 1 a 18, é como uma direção de como olhar aquilo que vai acontecer no decorrer do Evangelho de João. Todas as histórias. É como se João virasse para a gente e dissesse: eu vou dar essa introdução para vocês, para que vocês leiam o restante do Evangelho, para que vocês entendam, para que isso aqui sirva de base para vocês, para tudo que vem a seguir. Toda a história, os milagres, a crucificação, a ressurreição, todos os sinais que aparecem no Evangelho de João é lido à luz dessa introdução. Eu quero que vocês interpretem tudo baseado nisso. Portanto, João aqui oferece com toda essa introdução a bússola que norteará seus escritos. O pressuposto necessário para o entendimento do que será dito, do que será passado. Então a bússola joanina é composta de um norte, como todas as outras bússolas. E eu dividirei esse norte em 3 partes. O norte é Jesus Cristo. O norte da bússola joanina é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. E a primeira parte desse norte é que Cristo é o Logos divino, o Verbo, o Deus Filho. Ok? E para isso, o versículo 1 e 2, de novo. Quando ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esses versículos, de forma geral, nos dizem o seguinte princípio: se você quiser entender quem é Jesus, você precisa buscar primeiro a definição de quem ele é em Deus. Você precisa primeiro olhar para o alto. Quando Paulo diz em Colossenses 1 que Deus é a imagem do Deus, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. É a mesma ideia. Para entender quem Jesus é, nós precisamos olhar para Deus primeiro, porque Ele é Deus. Jesus não provém da humanidade. Ele não é um homem que nasceu normalmente. Então João inicia relatando algo fantástico nessa primeira parte. A identidade de Jesus Cristo é estabelecida por meio da relação dele com Deus, por meio da Trindade. Jesus, antes de ser homem, é Deus. Por isso que ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque Jesus é Deus. Isso é interessante porque aparece de ponta a ponta do Evangelho de João. Lá no final do Evangelho, Tomé vai falar: Deus meu, Senhor meu. Então, João quer mostrar de ponta a ponta que Jesus é Deus. Irmãos, não importa por qual ângulo, por qual perspectiva nós estamos vendo a Jesus. Se por meio de um milagre, se através de algum dos seus ensinamentos, aquilo que Jesus é definido primeiramente a partir do seu relacionamento com Deus. Então ele começa: no princípio era o Verbo. Quando a gente diz no princípio, pelo menos a primeira coisa que eu penso é na criação. A ideia é essa mesmo. Aqui ele trata tanto da criação, aquela lá de Deus criando as coisas, como da nova criação, no sentido de instaurando uma nova humanidade, um povo que é exclusivo dele. Nas duas obras de criação, o agente é um só: a palavra de Deus, o Verbo, o Logos. A ideia de Logos aqui, que alguns traduzem como verbo, é a ideia de sabedoria de Deus.
É uma expressão divina, um ato. Não é algo estático. Não é somente uma pessoa, mas é uma pessoa que age. É um poder. E não foi assim na criação? Quando Deus criou, e o que aparece lá repetidas vezes? Disse Deus, e assim se fez, conforme ele disse. Sua palavra. Essa é a ideia de Logos aqui. Portanto, quando o universo foi criado, o verbo divino que o trouxe à existência, ele já estava lá. Ele já existia. Ele não é criado. Ele é anterior à criação. Ele é eterno. Então ele continua. O verbo estava com Deus. E nessa afirmação vai demonstrar um relacionamento de pessoa para pessoa. Eu só posso estar com outra pessoa se forem duas pessoas distintas. E aqui aparece um pouco sobre a Trindade. O verbo que sempre existiu se relaciona com Deus. O verbo é distinto de Deus em si, mas tem uma relação pessoal muito íntima com ele. Tanto pelo que vem depois. Por exemplo, quando eu digo que eu estou com Mirna, isso implica em duas pessoas distintas, eu, Mirna, vivendo num elo de existência. Nós temos um elo porque nós estamos em paralelo. O resumo aqui é: o verbo existia em paralelo com Deus. Deus sempre existiu. Logo, o verbo sempre existiu. Não há como desassociar um do outro. E isso nos conduz para a última afirmativa. O verbo era Deus. Se na afirmativa anterior o verbo estava com Deus, o foco era distinção, aqui o foco é igualdade. Então essa afirmação ela vai fechar como o versículo que enfatiza a essência do Logos, a essência do verbo. Ele era igual a Deus, mas não era idêntico a Deus. Não é a mesma pessoa, mas é igual. Ele tinha a mesma essência de Deus, mas não era a mesma pessoa. Podemos perceber isso tanto por meio da preposição anterior, quando diz que o verbo estava com Deus, como já vimos, quanto através da forma que ela foi escrita. Aqui, se a gente perceber a forma que ela foi escrita, não tanto no português, mas nas línguas originais, a gente percebe que o Deus, a palavra Deus, que é um substantivo, é transformado como um adjetivo, como um predicado aqui. Então a ideia é que Jesus ele possui a mesma natureza de Deus. Alguns tentam usar esse versículo para dizer que aqui só existe um Deus, que na verdade não existe a Trindade. Mas esse versículo prova exatamente o contrário. Há Deus Pai, há o Verbo. E a gente sabe depois que há também o Espírito Santo. Então, o Verbo era Deus. Tudo isso para nos mostrar que Jesus também é Deus e está com Deus Pai por toda a eternidade. Como vimos, João quer que todo o seu evangelho seja lido à luz dessa introdução, desse versículo primeiramente. Por quê? Porque quando a gente vê Jesus Cristo agindo e falando no evangelho, a gente deve pensar: as ações e palavras de Jesus Cristo são ações e palavras de Deus. Não é qualquer ação, não é qualquer palavra, são ações e palavras de Deus. Irmãos, nós não podemos esquecer que uma parte fundamental da base da nossa santificação é saber exatamente quem Jesus é. Assim como João quer mostrar que a base do seu evangelho é a pessoa de Jesus, devemos refletir isso em nossa vida. Jesus é a expressão exata de Deus, porque Ele é Deus. Então, qual que é o nosso pressuposto? O que você tem demonstrado com suas ações? Todos temos pressuposto em Deus. Entenda isso. Todos temos pressuposto em Deus, seja positiva ou negativamente. Ou você adora o Deus que se revelou em Jesus Cristo, na palavra, ou você não adora esse Deus. A ideia que temos aqui é que João mostrando isso logo de início, é mostrando que existe um Deus. E ele vai dizer logo depois que esse Deus ele vai agir de diversas maneiras. Ele vai agir na criação, ele vai agir no meio da humanidade. Mas Jesus é Deus.
precisamos nos dobrar então perante a Trindade e dar glórias a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como na vida e ministério de Jesus, a glória de Deus foi revelada de maneira singular e perfeita. Por quê? Porque Jesus é Deus. E isso deve inculcar em nossa mente. Contudo, a aplicação que fica para nós, que eu queria tirar, uma das aplicações, é que andar em santidade deve ser algo real em nossa vida. Porque andar em santidade é a única forma coerente de demonstrar que estamos vivendo baseados em Jesus Cristo, o Deus Filho. Do mesmo modo que João demonstra nesse versículo que o Evangelho é fundamentado na pessoa de Jesus Cristo. Essa verdade, então, revelada, deve ser uma motivação em nosso dia a dia. Algo que nos impulsiona a vivermos em santidade, meus irmãos. Porque não adoramos qualquer um. Não adoramos qualquer ser. Não adoramos imagens ou qualquer coisa criada. Mas adoramos aquele que é eterno. É a Ele que adoramos. Por isso, de forma mais simples possível, saber que Jesus é Deus e Jesus é eterno deve nos levar à santidade. Deve, ao menos, nos levar a querer viver como Ele viveu. Nós estamos vendo que o norte da bússola joanina é a pessoa de Jesus Cristo. E a primeira parte desse norte é: Cristo é o Logos divino, o Deus Filho. A segunda parte desse norte é que Cristo é o agente criador e sustentador da vida. Para isso, nós vamos ler dos versículos 3 a 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Cristo, então, é o agente criador e sustentador da vida. O Logos, Jesus, não é só definido por meio da sua relação com Deus. É primeiramente definido por essa relação. Mas, para o conhecer, também é necessário entender sua relação com a criação. Jesus é o poder criador de Deus. É por meio dele, de Jesus, que tudo veio a existir. Jesus, como a gente viu, ele não é criado, mas criou tudo. O versículo 4, ele vem para nos dar essa certeza e enfatizar o Criador. Quando ele diz: a vida estava nele. Toda a existência, toda a criação, tudo ao que foi dado vida, é por causa de Cristo. Ele é a própria existência. E somente vida pode gerar vida. Somente existência pode gerar existência. Por isso que para ter a criação precisava de um ser eterno, que é a própria vida. E Jesus é esse ser. Ele é a própria existência. E não só isso, ele é sustentador da existência. Porque pense comigo de forma lógica aqui. Se a eternidade é a capacidade de sempre existir, não ter começo, meio e fim, esse atributo pertence àquele que criou tudo. Só pode pertencer a essa pessoa. Então, aquilo que é eterno, que sempre existiu, que é Jesus Cristo, que é Deus, necessariamente é o que continua dando a capacidade de vida às coisas criadas. As coisas existem porque Deus quer que exista. Ele dá a existência, ele tira a existência, ele sustenta a existência do que ele quiser e de quem ele quiser. E é interessante porque vida aqui não somente é vida de existência, mas é uma antecipação daquilo que João fala constantemente no Evangelho, que é a vida da salvação. Jesus é o pão da vida. E também ele fala: a vida era a luz dos homens. No verso 5. A ideia aqui também é tanto luz da criação, remetendo lá a criação ao início, ao princípio, como luz da redenção. Quando a gente fala sobre luz da criação, é uma volta ao começo, ao haja luz em meio às trevas. Lá em Gênesis 1, de 1 a 3 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia.
havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, Deus, Cristo, é luz. Essa é uma ideia. A outra também é a luz da redenção, que é uma antecipação também do significado que João vai falar muito no decorrer do seu evangelho. João, ele usa muito essa dualidade entre luz e trevas. Os homens são trevas, Jesus é luz. Não ande nas trevas, ande na luz. Então nós devemos prestar atenção que essa vida emanada de Cristo, essa vida que Jesus Cristo pode dar aos homens, é luz para os homens. Cristo é luz, os homens são trevas. Essa é a contradição que ele faz. Cristo não apenas é Deus eterno, como também é o agente criador e sustentador da vida. Vimos na primeira parte que por ele ser Deus, precisamos reconhecer e nos dobrar perante ele, glorificando por meio de uma vida santa. Agora, além disso, podemos contemplar a criação como obra-prima do Senhor. E isso é incrível. Contemplar não é simplesmente ver. Contemplar não é só eu saber que ali existe uma árvore, mas é eu entender, eu meditar em cima daquilo, é eu olhar para aquilo e falar: existe um Criador. Podemos ver Deus por meio da sua revelação. Podemos adorar a Deus por quem Ele é, Deus criador e sustentador da vida. Podemos ler o Salmo 19 como resultado da nossa contemplação e chegarmos à conclusão que toda a criação tem seu significado real no seu Criador. Irmãos, o mundo tem um sentido, mas esse sentido a gente não encontra nele, dentro do mundo, se encontra fora. O mundo foi feito por causa de Jesus. Por isso, não encontraremos o assento final de todas as coisas nas coisas criadas, em nós mesmos, ou ou em outra pessoa, ou no poder, ou no dinheiro. Não, mas nós encontraremos o assento final das coisas olhando para Cristo, porque Ele criou. Não somos nós que estabelecemos o que é realidade, pois somos criados, mas o Verbo, esse verbo aqui descrito por João, é Ele que diz o que é a realidade. Então a gente consegue entender o porquê da contemplação pertencer somente a quem é discípulo de Cristo. Porque nós que temos Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós conseguimos fazer isso. Olhar para a criação, adorar a esse Deus. Por isso nós devemos gastar tempo com isso. Essa prática foi perdida por causa da rotina, da correria, da urbanização também. Então a prática de contemplar a natureza foi perdida. E olha que nós temos aqui em Fortaleza uma grande bênção de Deus, porque nós podemos ver o mar. Essa força que o mar dá. Como não olhar para isso e falar que nós não temos um Deus forte, por exemplo? Nós temos o Deus da beleza. Só nós conseguimos olhar para a criação e ver isso. Essa realidade nos traz conforto necessário ao passarmos também por perdas, problemas de saúde, acidentes. A realidade da soberania de Deus é algo que apenas nós, salvos, podemos usufruir disso. Olha que privilégio nós temos. Deus tem um plano perfeito. E isso, meus irmãos, inclui dar a vida a quem Ele quiser, sustentar a vida de quem Ele quiser e tirar a vida de quem Ele quiser. Às vezes isso pode parecer duro quando a gente pensa em alguém próximo de nós. Mas Deus é Deus. Deus é o Criador. Deus é o Todo-Poderoso. E por isso não temos que ficar a cada acontecimento inesperado perguntando, questionando Deus. O porquê daquilo ter acontecido assim. Lógico, tristeza é normal. Às vezes, alguma dúvida é normal também. E nós devemos tratar disso. Nós devemos
ir para as Escrituras, conversar, ter relacionamentos para poder passar por esses períodos. Porque sentimentos são normais na nossa vida, na vida do ser humano. Mas o que nós temos é a confiança de que o plano de Deus é soberano. Porque Deus é soberano. Deus nos dá descanso em sua soberania. E nós podemos chegar à mesma conclusão que Jó, por exemplo. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. A maior bênção que Jó recebeu não foi ter mais filhos, ter os bens multiplicados que ele já tinha, que ele era extremamente rico. Não foi essa a maior bênção. A maior bênção para Jó foi saber e confiar em Deus. Em todo o processo, saber que Deus é digno de confiança. E isso é para nós. Se Jesus Cristo é o Criador e sustentador da vida, nós devemos confiar nele. O norte da bússola joanina, então, é a pessoa de Jesus Cristo. E a primeira parte desse norte é que Cristo é o Logos divino, o Deus Filho. A segunda parte desse norte é que Cristo é o agente criador e sustentador da vida. E a terceira parte é que Cristo veio ao mundo e se fez homem. Dos versículos 10 a 14. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, está sendo traçado aqui o norte da bússola joanina. Ele vem falando, Jesus é Deus. Jesus é o Criador e sustentador das coisas, sendo totalmente oposto à condição em que os homens vivem. Por quê? Enquanto os homens são trevas, Jesus é luz. Mas agora acontece algo que muda totalmente o curso da história do mundo. Totalmente. Esse Verbo, ele vem ao mundo. E quando ele vem ao mundo, ou os homens se achegam a ele, ou os homens são atraídos para a luz, ou os homens continuarão distanciados da luz, permanecendo em trevas. Há um ponto aqui de atração, que é a encarnação de Jesus Cristo. Esse mundo criado por meio de Cristo, ele não o reconheceu. E mundo aqui já não é mais o mundo da criação, onde todas as coisas. Mundo aqui, na verdade, em um sentido mais específico, que envolve o lugar onde estava, que é a terra, ok? Onde habitam as pessoas. Então ele veio para a sua própria casa, veio para o que era sua propriedade, mas o mundo, as pessoas, a humanidade não o conheceu. Então João especifica mais ainda, o Verbo veio para os seus. E aqui no versículo 11, quando ele fala, veio para o que era o seu, e os seus não receberam, ele está fazendo aqui uma referência aos judeus, aos da casa de Jesus, porque Jesus era judeu. Não é isso que Jesus fala lá em Mateus, para a mulher Ciro-fenícia, que ele veio para quê? Para os dele, da casa dele. Mas a mulher Ciro-fenícia ainda falou assim, não, eu só quero migalha, Senhor, da tua graça. Mas Jesus ele veio para os seus, para os judeus também. Isso reverbera para nós, ok? Isso reverbera para nós, graças a Deus, né? Já no verso 12 e 13, então, encontramos o contraponto aos que não receberam a Jesus. Aqueles que continuaram em trevas.
Agora aqui no versículo 12, é exposto os que foram atraídos para Jesus e receberam a Jesus. Esses são os verdadeiros seus. Presta atenção aqui. Jesus veio para o que era o seu, os judeus. Mas os verdadeiros seus são aqueles que recebem a Jesus. Aqueles que detêm o poder dado pelo divino de serem filhos de Deus, que são todos os que creem no nome de Cristo. A ênfase então se torna maior no versículo 13, quando João faz uma afirmação aqui, que esses que recebem a Jesus são escolhidos por Deus, não por meio de sangue, fazendo também referência aos judeus, porque já que Jesus era judeu, não por meio da própria natureza humana, porque a própria natureza humana rejeitou a Jesus, como a gente pode ver lá em Romanos 1. Nós rejeitamos a Jesus. E nem por meio também da carne, nem da vontade do homem aqui. Todo filho de Deus é adotado de acordo com a vontade perfeita do Pai. Não por merecimento nosso, mas porque Deus quis. No último versículo, no 14, a ênfase recai sobre a vinda do Logos. O Verbo se fez carne, tornou-se carne e habitou entre nós. Lembre-se que durante o Evangelho, muitos vão questionar a identidade de Jesus. Quem que é Jesus? Quem é esse aí? De onde ele veio? E João está nos preparando para respondermos isso. O Verbo se fez carne, Deus se fez carne, se fez homem, em toda a sua glória de quem Jesus era. Ele então abraça a fragilidade da criação, porque ele se tornou carne e habitou na criação. E é muito interessante a palavra que João vai usar aqui. Ele usa a palavra habitou aqui, é a palavra tabernaculou. Então Jesus Cristo é como se ele fez casa, fez morada. Se no Antigo Testamento Deus primeiro estava presente no Jardim do Éden, depois Deus começou um povo seu, não foi? Por meio de Abraão. E Deus estava presente no meio de Israel através do quê? O que era o símbolo da presença de Deus? No meio de Israel? Tabernáculo. Então tinha o Jardim do Éden, o tabernáculo, Jesus Cristo. Foi vista a glória de Deus em todo o seu viver, em todo o viver de Cristo, alcançando a plenitude na cruz. E isso é lindo. No Evangelho de João, a cruz é símbolo de glória e não de fraqueza. Ele fala, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. O Filho do Homem, ele precisava ser exaltado. Mas que meio contraditório, né? Ser exaltado na cruz, morrendo. Alguém tinha que pagar. Alguém tinha que receber a ira de Deus. E essa pessoa precisava ser Deus também, para aguentar. E Jesus foi essa pessoa. É na cruz que a manifestação da glória de Jesus Cristo, da glória de Deus, se torna plena. Quando contemplamos, então, a encarnação divina, podemos nos alegrar, porque com a vinda dele implicou em salvação para nós. No entanto, existem outras aplicações que podemos extrair desse fato. Quero enfatizar aqui o autoesvaziamento de Jesus. O Deus Filho se fez também homem numa demonstração perfeita de submissão, de empatia e de amor. O Cristo submisso ao Pai nos ensina que devemos nos esvaziar de nós mesmos e nos submetermos à vontade do Pai. Só que é diferente de Cristo. Nós não nos esvaziamos da glória como Cristo se esvaziou. Nós não nos esvaziamos dos atributos, ou dos usos dos atributos como Cristo se esvaziou. Nós nos esvaziamos do pecado. Nós nos esvaziamos do orgulho, do pensamento de que somos mais do que realmente somos. Nós nos esvaziamos da idolatria. Enquanto não submetermos todo o nosso ser ao senhorio de Cristo, estamos afirmando com nossas ações que quem manda na vida sou eu.
tudo o que faremos será voltado para o nosso ego. Cristo, então, nos dá o exemplo que viver em conformidade com quem Ele é viver submisso a Deus Pai. Além disso, o Cristo empático ensina a nos fazermos próximos das pessoas. Assim como que deixando a glória de quem era, abraçou a fragilidade da humanidade, se fazendo parte daquilo que Ele próprio criou, com o objetivo de ganhar a muitos. Devemos agir também como Paulo, quando ele afirma: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Cristo foi empático, sendo Deus, se tornou homem. Quem somos nós? Quem somos nós para não nos fazermos próximos das pessoas? Se Cristo fez, nós não temos desculpa. Nós devemos nos fazer próximo. Nós devemos ter empatia pelas pessoas. Nós vemos que teve o Cristo submisso, o Cristo empático, mas também tem um Cristo amoroso. E isso deixa explícito que para viver conforme a sua imagem, para viver conforme a imagem de Cristo, precisamos ser guiados pelo amor com que Ele nos amou primeiro. Toda a vida de Cristo é uma demonstração clara de que o amor é o que move as ações. Ou você é movido pelo amor a Deus e ao próximo, ou você é movido pelo amor a si mesmo. O amor é o que nos leva a pregar como Cristo fez. O amor nos move à submissão. O amor nos move à empatia. E tudo que reflete o Senhor Jesus Cristo. Esse exemplo de Cristo, de sua humildade e submissão, então, com a humilhação na encarnação, faz com que eu olhe para mim e diga: eu preciso de Deus e preciso dos meus irmãos. Não há como nós olharmos para esse Cristo que se encarnou, Deus Filho que se encarnou, e não falarmos que somos dependentes. Nós somos completamente dependentes de Deus. E por sermos dependentes de Deus, somos dependentes uns dos outros também. Eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos fazer uma autoavaliação e nesse processo de interiorização, detectarmos o que nos tem impedido de vivermos como Cristo. Servo humilde e submisso. O que tem me impedido de viver conforme a imagem de Cristo? Portanto, a gente viu que o norte da bússola joanina é a pessoa de Jesus Cristo. A primeira parte desse norte, Cristo é o Logos divino, o Deus Filho. A segunda parte desse norte é que Cristo é o agente criador e sustentador da vida. E a terceira parte do norte de João é que Cristo veio ao mundo e se fez homem. Eu queria concluir. A pergunta que fica para nós é: para onde seremos levados? Toda bússola foi feita para guiar para algum lugar a partir de um norte, certo? Já tem um conhecimento do norte dessa bússola aqui. Mas ela vai findar em quê? João lhes dirá: Jesus Cristo nos guiará a uma terra firme e segura, que é a vida com Deus. Essa é a única vida que podemos chamar de vida feliz. É a vida com Deus. Todas as esferas da realidade devem ser vividas à luz de quem Cristo é. Então essa bússola de João nos guiará a vivermos da maneira para a qual fomos criados e salvos.
Podemos, através de Jesus Cristo, viver a realidade plena da criação, que é viver a imagem e semelhança de Deus. E isso nós podemos viver agora, hoje, mas plenamente na infinitude com Cristo. Isso é reconfortante. Isso é consolador. E isso é motivador de vida. Jesus Cristo, nosso norte, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho pelo qual eu quero seguir por toda a minha vida. E para você, quem que é Jesus Cristo?